Olá, sejam todos muito bem-vindos à aula de História. Hoje eu, professora Carla, substituindo o professor Mauri, sei que vocês estão com saudade, mas logo ele volta, tá? Vamos lá? Nossa aula de hoje é a 8, leia aí comigo. Aula 8, eixo, desvelando nossa história, ou seja, expondo. Conteúdo, Manaus, origem e histórico. A habilidade, localizar o município e a cidade onde mora nos mapas do Brasil e do Amazonas. Vamos lá para a nossa hora de estudar? Você está vendo esse cenário lindo que está passando aqui atrás de mim? Gente, a nossa cidade é incrível, é maravilhosa, cheia de coisas muito legais e interessantes. A cidade de Manaus tem 350 anos, mais de 2 milhões de habitantes. É a 7ª cidade mais populosa do Brasil e é o principal centro financeiro, corporativo e mercantil da região norte do país. E olha que a região norte tem 7 estados, tá? Vamos à nossa cartela. Manaus, localizada à margem esquerda do Rio Negro, teve origem em um pequeno arraial formado em torno do Forte de São José da Barra do Rio Negro em 1669. Vem aqui comigo. Olha essa imagem do forte aqui do meu lado. Nossa cidade começou assim. A história da nossa cidade, ela pode ser resumida da seguinte maneira. Erguida à base de pedra e barro, sem um fosso quadrangular, a construção foi chamada de Forte de São José da Barra do Rio Negro e ficava a 3 léguas da Foz do Rio. Professora, léguas é uma coisa assim aproximadamente entre 2 e 7 quilômetros, tá? Essa fortaleza, esse forte, como o próprio nome já explica, eram construções fortificadas, ou seja, para ter muita proteção, usadas contra ataque e contra invasões, ou seja, era uma construção para ter toda essa proteção, certo? Vamos aí à nossa outra imagem. Tá vendo essa construção aqui do meu lado? Ao redor do Forte do São José da Barra do Rio Negro, se desenvolveu um povoado, ou seja, pessoas começaram a habitar próximo ali àquele forte. Esse povoado, conhecido como Lugar da Barra, mais tarde se tornaria Vila da Barra. Vamos à nossa outra imagem aí. Voltamos novamente para aquela construção do forte. Por quê? Porque são poucos registros históricos daquele momento que a nossa cidade estava começando a surgir. Em 1848, a Vila da Barra foi elevada à categoria de cidade com o nome de Cidade da Barra do Rio Negro. Veja como o nome do forte e da cidade são bem parecidos, né? Em 1856, muda o nome para Manaus, em homenagem à nação indígena dos Manaós, que o professor Mauri já explicou para vocês na aula anterior. Vamos à cartela. Manaós. Os Manaós, mãe dos deuses, foram um grupo indígena que habitava a região do Rio Negro antes da descoberta do Brasil pelos europeus. Seu líder notável foi a Juricaba, símbolo da resistência indígena contra Portugal, que liderou batalhas sangrentas na região amazônica. Olha, pessoal, essa imagem aqui do meu lado. Nós temos aqui uma representação dos indígenas que ainda hoje habitam próximo à nossa cidade, que continuam perpetuando a história dos indígenas e tudo aquilo que eles contribuíram para a nossa cidade, tá? Os indígenas da etnia Manaós resistiram ao colonizador europeu, lutando contra essa escravização. Você vai aprender no 5º ano mais tarde como foi que se deu essa luta, essa defesa do seu território. É só você pensar. Será que se alguém entrasse na sua casa, tentando invadir a sua casa, você ia ficar assim, esperando a pessoa entrar? Não, né?
você ia defender. Então foi o que os índios fizeram, usando das suas poucas técnicas, da sua restrita força, porque em comparação aos europeus, né, era um pouco desvantajoso essa situação. Mas eles combatiam com aqueles recursos que eles tinham e resistiram por muito tempo. Olha essa tirinha aqui do meu lado. Nós temos aqui um momento registrado por um artista amazonense dessa luta, desse combate de Ajuricaba e sua tribo contra esses invasores europeus. Nós temos aí na tirinha que o filho de Ajuricaba é morto nessa batalha também. Ele foi um líder notável, um herói, realmente um herói da cidade de Manaus. Após negociações de paz que não duraram, os portugueses começaram uma guerra justa. Não existe guerra justa, né, gente? Contra os Manaós em 1727. Ajuricaba e seus homens foram presos para serem escravizados. Após uma briga nesse percurso, Ajuricaba atira-se nas águas com um outro chefe, preferindo o suicídio do que a escravidão. Se transformou num símbolo da resistência indígena aqui da Amazônia. Inclusive, nessa tirinha do nosso querido José, ele conta de uma maneira muito poética que Ajuricaba grita assim: prefiro morrer a ser entregue aos invasores da minha terra. Um herói de fato. Vamos a outra imagem aí. Olha que imagem legal, né, gente? Presta atenção. A partir de 1870, Manaus viveu o surto da economia gomífera, mudando totalmente o visual da cidade. Esse período foi encerrado em 1913, em virtude da perda do mercado mundial para a borracha asiática. Lembra da aula anterior do professor? Retornando o seu crescimento econômico com a criação da Zona Franca de Manaus. Essa imagem aqui ao meu lado, meus amores, tenho certeza que você já viu aqui no centro da cidade de Manaus. É o Teatro Amazonas, o maior símbolo da economia gomífera aqui do estado. Como você aprendeu com o professor Amauri, nós tivemos um momento em que a seringa, a seringueira, o látex, eram produtos muito valorizados aqui na região e trouxe muitas riquezas, deixou Manaus com ares de cidade europeia. Inclusive, Manaus era conhecida como a Paris das selvas. Olha que privilégio, né? E também a cidade ganhou água encanada, eletricidade, bondes. Foi um momento de maior crescimento da cidade. Porém, como você aprendeu na aula anterior, né, com o professor, esse período acabou quando a borracha também começou a ser fabricada, produzida lá na Ásia. Depois desse momento, depois que Manaus passou por todo esse momento de crise, de declínio da economia gomífera, começou então, olha aqui do meu lado, a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus foi o impulso econômico dado logo na época do regime militar, como você aprendeu. E esse polo industrial, com todas essas empresas, trouxe para a nossa cidade muita riqueza, trouxe emprego, desenvolvimento, muitas faculdades, universidades, escolas. A cidade realmente cresceu muito, a ponto de Manaus ser conhecida como a 7ª economia do país. E se você parar para pensar, nossa, Manaus ela está num país imenso. E mesmo assim o seu nome é lembrado, é mencionado por toda a sua economia e tudo aquilo que ela tem de bom dentro desse desenvolvimento. Vamos à leitura da cartela? Manaus atual. Cidade com 350 anos, tão jovem, né? Mais de 2 milhões de habitantes, a 7ª cidade mais populosa de todo o Brasil. É o principal centro financeiro, corporativo e mercantil da região norte do país. Pessoal, vem aqui comigo. Olha que imagens incríveis estão aqui passando atrás de mim. São imagens que remetem a toda essa riqueza que tem a nossa cidade, que tem o nosso estado como um todo, vamos dizer assim.
Você vê aí imagens de rios, de hotéis, de vegetação. Que grandeza, né? Que bênção sermos nascidos aqui, os que não nasceram, mas que fazem da cidade de Manaus a sua cidade. E aqui nós compartilhamos de toda essa biodiversidade, de toda essa riqueza imaterial que nós temos aqui, porque não há um valor para ela, porque o seu valor é inestimável. E para encerrar essa aula com muito carinho, eu quero recitar para vocês um poema de Nicolás Júnior, autor aqui da nossa região, conhecidíssimo por muitas canções que contam muito sobre quem nós somos, sobre o nosso jeito de ser, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de se expressar, o nosso jeito de entrar em contato com as tecnologias. Então, para homenagear a nossa cidade, vamos à leitura desse poema lindo que eu quero recitar para vocês agora. Esse poema chama-se Manaus. Manaus, da pele morena, de olhos negros, despida pro rio, da realidade que arde na tez do caboclo. Manaus dos nossos sonhos. Manaus sente a leseira, sente o calor que emana do humano jeito de ser. Manaus dos Manaós, dos ribeirinhos, barés, camelôs e etc. e tais. Manaus dos imigrantes, dos que paristes e viste crescer. Manaus de todos nós, dos nossos filhos e os filhos dos filhos seus. Manaus, tu que casaste o branco, o índio, o preto, o pardo e sei mais lá o quê. Manaus de todo o progresso, do retrocesso, do progresso de suas origens. Manaus do jaraqui, das palafitas que o rio abocanha no seu apogeu. Manaus do carnaval, do dois pra lá, do dois pra cá. Manaus do pirão, da Belle Époque, Manaus de quem não viu a deusa centrada no ventre da mata, ainda agachada, prestes a um salto para o Brasil. Manaus do beiju, da farinha, do tucumã, Manaus morena, Manaus manazinha. Tchau, pessoal. Vamos lá resolver os nossos exercícios? Bora lá! Vamos agora, pessoal, exercitar tudo que nós aprendemos nessa aula. Marque a alternativa que se refere ao significado do nome Manaus. Opa! Lembra que nós falamos o que ela significa? Qual seria o significado de Manaus? Letra A, mãe dos deuses. Letra B, mãe dos peixes. Letra C, cidade europeia. Ou letra D, Porto de Lenha. Olha, recomendo, hein? Procura aí a música Porto de Lenha, você vai gostar muito. Questão 2. Escolha a opção que completa a frase corretamente. Antes de se tornar um município, Manaus era uma... Pontinho, 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 pontinho. O que era Manaus? Letra A, era uma fazenda? Letra B, era uma aldeia? Letra C, era uma fortificação portuguesa? Ou letra D, Manaus é a capital do Brasil? Volta aqui comigo, pensa um pouquinho, lembra de tudo que a gente aprendeu nessa aula maravilhosa e já já a gente confere os resultados. Vamos lá exercitar?
E aí, pessoal, vamos lá resolver as nossas questões. Questão número 1. Marque a alternativa que se refere ao significado do nome Manaus. A professora Carla falou que Manaus significava Porto de Lenha? Não, né? Apesar de ela também ser conhecida assim. Cidade europeia? Ah, ela ficou parecida, né, na época da borracha, mas não se chamava assim. O seu significado, então, é mãe dos peixes? Não, nós temos um significado um pouco mais abrangente. Manaus, mãe dos deuses. Bora conferir? Olha aí, acertamos. Significado de Manaus, mãe dos deuses. Questão 2, pessoal. Escolha a opção que completa a frase corretamente. Antes de se tornar um município, Manaus era uma fazenda? Não. Manaus era uma aldeia? Poxa, professora, a senhora falou bastante dos índios ajuricabas, mas lembra, teve todo um processo, né? Era uma aldeia, chegaram os europeus, então, o que aconteceu para ela se tornar um município depois? Primeiro, foi uma fortificação portuguesa. E você sabe que não é a capital do Brasil, né? A capital do Brasil é Brasília. Vamos conferir se acertamos? Olha aí, acertamos! Antes de se tornar um município, Manaus era uma fortificação portuguesa. Depois de resolvermos esses exercícios, pessoal, agora eu te convido para o resumo de tudo que aprendemos na aula de hoje. Vamos lá? Aprendemos na aula de hoje que atrás da palavra Manaus tem toda uma história, tem todo um contexto, tem toda uma realidade.